tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a você a fazer essa linda naninha de amigurumi. Eu utilizei, pessoal, de material um novelo de linha amigurumi na cor creme e utilizei também um novelo de 40 gramas, pessoal, de lã para bebê. A agulha de crochê nós vamos estar utilizando uma agulha de 3,5 mm e uma de 4 mm, que é para poder fazer aqui a parte do corpinho que nós vamos trabalhar com fio dobrado, ok? Vamos utilizar também, pessoal, uma agulha de tapeçaria e 2 olhinhos de aplicação, aquele de pressão de amigurumi, e enchimento acrílico para poder utilizar na parte onde é o ursinho, tá certo? Bem, pessoal, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Também deixa aqui aquele joinha, ele é muito importante para nós que somos criadores de conteúdo. E se você quiser também me seguir em minhas redes sociais, o meu Instagram é Amanda Coelho Crochê. Lá você pode me marcar caso você tenha feito qualquer peça aqui do canal. Será um prazer poder compartilhar algo feito por você. E também, gente, se você quiser me mandar um direct lá, você também pode, que eu vou estar respondendo vocês, tá? O mais rápido possível. Então, pessoal, é isso. Tenha uma boa aula e qualquer dúvida deixa aqui no comentário. Vamos dar início ao nosso trabalho. Eu vou iniciar aqui com 3 correntinhas e vou fechar aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Subiremos uma correntinha que estará representando meu primeiro ponto baixo e aqui dentro da minha argolinha eu vou trabalhar mais 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Ficando no total de 6 pontos baixos, já contando aqui minha primeira correntinha de início. Vou fechar aqui minha carreira com um ponto baixíssimo e vamos iniciar a próxima carreira. Inicio com uma correntinha e dentro desse mesmo ponto de base, eu trabalho mais um ponto baixo. Para essa carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos para todos os pontos de base, ficando no total de 12 pontos baixos. Cheguei aqui no meu último ponto de base e vou fechar aqui na minha correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, eu vou subir uma correntinha e no meu próximo ponto de base é que eu vou trabalhar o meu aumento. Então, vamos seguir intercalando nessa carreira. A cada um ponto de base, eu vou trabalhar o meu aumento. Então, você trabalha um ponto sem aumento e um ponto com aumento. Iremos seguir dessa forma por toda a nossa carreira, chegando aqui no final, fecha a sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, iremos subir uma correntinha, venho no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo apenas. No meu próximo ponto, irei fazer o meu aumento. Para essa carreira, a cada 2 pontos de base trabalhados sem aumento, será no próximo que faremos o aumento. Então, vamos intercalar dessa forma, 2 pontos sem aumento e um ponto com aumento. Chegando aqui no final, fecha a sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, eu vou subir uma correntinha e vamos trabalhar aqui, pessoal, a cada 3 pontos baixos, já contando a minha correntinha, eu vou trabalhar um aumento. Então, essa carreira, o intervalo será de 3 pontos para obter um aumento. Nós vamos seguir essa forma por toda a carreira, trabalhando 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos e o aumento. Depois dessa carreira finalizada, você vai trabalhar 7 carreiras mantendo ponto sobre ponto, sem fazer aumentos e sem fazer diminuições, apenas mantendo ponto sobre ponto. Feito aqui, então, pessoal, nossas 8 carreiras mantendo ponto sobre ponto, agora nós iremos trabalhar 2 carreiras com aumento. Então, vou subir aqui uma correntinha
Nós vamos trabalhar aqui mais 3 pontos baixos, um para cada um dos pontos de base aqui. E no meu próximo ponto, eu trabalho um aumento. Faço 1, 2, 3, 4. E no próximo ponto, eu trabalho o meu aumento. Seguiremos dessa forma por toda a carreira, chegando aqui no final, fecho na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira de aumento, eu vou subir uma correntinha e vamos trabalhar aqui mais 4 pontos baixos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Fizemos, então, 5 pontos baixos, já contando a minha primeira correntinha aqui. E no próximo ponto, eu trabalho o meu aumento. Então, nessa carreira, vamos trabalhar 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Para poder, então, fazer o nosso aumento. Vamos seguir dessa forma por toda a carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 e já. Finalizada, então, nossas 2 carreiras de aumento, pessoal, nós vamos a sequência aqui agora em 4 carreiras, mantendo ponto sobre ponto, sem fazer aumento e sem fazer diminuições, apenas mantendo ponto sobre ponto. Pessoal, como eu vou usar os olhinhos de pressão, que são esses daqui, ó, você precisa encaixar a pecinha atrás e depois ela não sai mais, tá? Então, ele tem que ser colocado antes de fazer a diminuição e fazer o fechamento da sua cabecinha, tá? Aqui eu vou contar para vocês na onde que eu posicionei os meus olhinhos, ó. Contando na carreira de cima que eles estão, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Então, foi na 10ª carreira que eu coloquei o meu olhinho. O intervalo de um olhinho para o outro são de 5 pontos baixos, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Então, essa foi a posição que eu coloquei o meu olhinho. Eu já coloquei ele antes de fazer o fechamento, tá? Então, vamos agora passar para a parte de diminuições do nosso trabalho. Então, nós vamos diminuir fazendo da seguinte forma. Nós vamos trabalhar aqui para a primeira carreira 5 pontos baixos, 3, 4, 5. Para poder fazer uma diminuição, ó. Também na alcinha da frente, na alcinha da frente do próximo ponto e puxo meu fio e faço a diminuição. Vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira, 5 pontos baixos. Então, vamos lá, ó, 2, 3, 4, 5. E faço aqui a minha diminuição. Seguiremos dessa forma por toda a carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira com diminuição, vamos trabalhar uma correntinha, venho, faço 2, 3, 4. Então, nosso intervalo aqui será de 4 pontos, para poder obter aqui a minha diminuição. Então, vamos trabalhar novamente, ó, 1, 2, 3, 4. E faço aqui a minha diminuição. Seguiremos dessa forma por toda a carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, vamos subir uma correntinha e trabalhar mais 2 pontos baixos. O intervalo agora dessa carreira será de 3 pontos baixos, para poder fazermos, então, a nossa diminuição. Então, trabalhamos aqui 1, 2, 3 e uma diminuição. Seguiremos dessa forma por toda a nossa carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá, ó. Trabalho 1,
2 e uma diminuição. Então, vamos seguir dessa forma por toda a carreira, chegando no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Bem, pessoal, aqui eu já preenchi a minha cabecinha com o enchimento, tá? Vamos agora trabalhar a última carreira com diminuição, antes de fazermos o fechamento. Então, vou subir aqui uma correntinha e já no meu próximo ponto aqui, eu já vou trabalhar a minha diminuição. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto baixo apenas. No próximo, eu trabalho uma diminuição. Então, nós vamos seguir assim por toda a carreira, chegando aqui no final, feche com um ponto baixíssimo e deixe o pedaço de fio para a gente fazer o acabamento. Finalizada a minha última carreira, pessoal, agora nós vamos passar aqui em volta de todos os nossos pontos, ó. Com a agulha de tapeçaria, eu venho descendo e subindo nos pontos que sobraram, ó, passando o meu fio. Até chegar no início aqui da carreira, ó. Cheguei no início, aqui agora eu já vou puxar esse fio e aqui eu já posso fazer o meu arremate, tá certo? Finalizada a primeira parte da nossa cabecinha, agora nós vamos dar início, pessoal, ao nosso focinho, tá? Então, com a mesma cor de linha, eu vou estar utilizando, tá certo? Eu vou iniciar com 3 correntinhas. E vou fechar aqui na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo. Subiremos uma correntinha representando o meu ponto baixo, e aqui dentro da minha argolinha eu trabalho 5 pontos baixos. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5. Já vou fechar aqui na minha correntinha com ponto baixíssimo. Próxima carreira, subiremos uma correntinha, e já nesse mesmo ponto eu vou trabalhar o meu aumento. Próximo ponto, eu trabalho um aumento. Então, nessa carreira, nós vamos trabalhar aumentos em todos os nossos pontos, ficando aí no total de 12 pontos baixos. Cheguei aqui no final da carreira, fecho com ponto baixíssimo. Próxima carreira, iniciaremos com uma correntinha representando meu primeiro ponto baixo, e no próximo ponto eu trabalho o meu aumento. Então, nessa carreira, vamos intercalar um ponto sem aumento e um ponto com aumento. Iremos ficar no total, pessoal, de 18 pontos baixos nessa terceira carreira. Chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa última carreira de aumento, eu vou subir uma correntinha e vou no meu próximo ponto trabalhar apenas um ponto baixo. No próximo ponto, eu trabalho 2 pontos baixos. 1, e no próximo também um ponto baixo. No próximo, eu trabalho o meu aumento. Então, para essa carreira, a cada 2 pontos baixos, você vai trabalhar um aumento, ficando no total de 24 pontos baixos. Após essa carreira, você deverá fazer mais 2 carreiras, mantendo ponto sobre ponto, sem fazer aumento, sem fazer diminuição. E depois você pode arrematar o seu fio, lembrando que precisa deixar um pedaço de fio para fazer a costura na sua cabecinha. Aqui agora, pessoal, vou mostrar esse detalhe que eu fiz aqui de acabamento, ó, do meu olhinho, tá? Então, veja que ele aqui está posicionado a 2 pontos baixos, né, do meu olhinho. Eu subi aqui 2 carreiras, subi na terceira carreira aqui, um pontinho antes aqui do meu olhinho, tá vendo? Formando a sobrancelha dele. Então, aqui, ó, eu já tenho minha agulha posicionada. Veja que está também 2 pontos baixos. No terceiro, eu introduzi a agulha, pulei aqui 2 pontos baixos, deixando ela, não seguir reto, né? Deixei ela um pouquinho torta, para poder pegar o ponto baixo aqui, que está acima também do meu olhinho,
deixando ele também um pontinho antes, ó, do olhinho, igual está esse de cá. Veja que aqui está introduzida a agulha na mesma carreira que eu deixei aqui esse outro lado, tá? Então, vou puxar aqui meu fio, ó, deixando um pedaço de fio, tá? Porque esse fio eu vou introduzir ele depois pra baixo, pra poder fazer o acabamento embaixo aqui da minha cabecinha, que é onde não vai ficar aparente. Então, aqui eu já puxei meu fio, eu subi, e eu vou descer ele, pessoal, nesse mesmo ponto que eu iniciei, ó. E eu vou descer ele pra baixo aqui da minha cabecinha, ó. Opa. Então, aqui eu puxo esse fio, deixo aqui a minha linha para ficar igual ficou o outro lado, tá? E esse outro fio aqui, pessoal, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui agora com o outro fio que eu passei, ó. Introduzo e desço ele aqui para fazer os nozinhos e o acabamento aqui embaixo, tá? Para que não fique aparente aí no seu ursinho, ok? Então, aqui agora eu vou fazer o acabamento e já vamos passar para a parte do focinho novamente. Com o meu fio rosa bebê, pessoal, nós vamos fazer o acabamento aqui do focinho, tá? Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha. Na segunda carreira aqui que nós temos de ponto baixo, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos apenas. Então, nós descemos aqui, ó, passamos aqui dentro, na parte do meio. E aqui dentro, ó, eu já dei um nozinho no meu fio, para que fique bem preso aqui atrás, ó. Então, puxei. Depois que puxamos, pessoal, nós fazemos o ajuste aqui para que esse fio não fique dobrado, tá? E nem muito apertado. Vamos vir aqui no segundo ponto, introduzo a agulha e desço aqui dentro daquele buraquinho que temos de início, tá? Então, veja se tá certinho e puxo aqui meu fio. Terceiro ponto, vamos novamente, ó. E puxamos, introduzimos aqui no meio. Sempre tome cuidado, pessoal, para que esse fio não fique dobrado ao ficar aqui à frente, na hora que nós descemos ele, tá? Vamos lá novamente, ó. Venho no primeiro. E aqui eu desço meu fio, ó. Vou pro segundo ponto. E desço o fio. Sempre ajustando, pessoal, para que ele não fique dobrado aqui ao meio, tá? Para que não fique enrolado. Venho no último ponto e passo mais uma vez também. Então, cada um desses pontinhos, pessoal, será passado uma vez, tá? Depois de ter passado nos 3 pontinhos, nós vamos vir aqui ao meio, ó. Descemos também 2 carreiras. E puxamos aqui pra dentro, ó. Uma única vez. E aqui você já pode arrematar o seu fio. Nós vamos iniciar aqui, pessoal, a parte de costura do nosso focinho. E vamos posicionar essa parte rosinha aqui bem ao meio dos nossos olhinhos. A nossa costura, ela vai passar bem rente aqui ao nosso olhinho também. Nós vamos iniciar aqui os nossos primeiros pontinhos pegando nessa primeira carreira que tivemos aqui de diminuição. Então, vamos lá, ó. Então, pessoal, aqui eu desço, nós vamos pular um ponto de base aqui da parte do focinho, tá? Porque nós vamos voltar nele, ó. Então, eu subo aqui no meu próximo ponto, deixando um ponto aqui sem passar costura, ó. Então, eu subo e volto aqui nesse pontinho aqui, ó. Nós descemos nele, pulamos um ponto de base, ó, tá vendo? E subo aqui. Então, eu volto nele, sempre pegando no ponto baixo e pegando na peça, tá, pessoal?
Não sei se eu consigo mostrar tão perfeitamente para vocês. E nós sempre pulamos, aqui eu já costurei o ponto, ó. Então, eu sempre vou pular da frente, pulando o ponto de trás, ó. Desço, pego na peça. Pulo um ponto, ó. E subo aqui, ó. Volto. Então, posicionando sempre. Aqui, pessoal, é meio difícil de mostrar a costura perfeitamente, tá? Por conta da posição da câmera. Mas em casa eu acredito que seja bem mais fácil. Se você precisar usar alfinete para pregar o seu focinho, faça isso, tá? Então, eu subo aqui e volto no pontinho de trás, ó. Sempre fazendo dessa forma, ó. Vou ajustando aqui. E subo aqui, ó. Volto no meu pontinho de trás. Viu que eu falei que ia ficar bem rente aqui ao olhinho, ó? Então, desço aqui. E volto aqui no meu pontinho de trás. E volto aqui descendo na lateral. Lembrando, pessoal, que não pode fechar totalmente a peça, porque nós precisamos colocar, então, um pouquinho de manta acrílica, tá? Eu vou colocar aqui agora o meu enchimento e já volto com ele finalizado esse lado. Finalizada, então, pessoal, a costura do meu focinho e veja como que a costura aqui, ela não fica aparente, tá, pessoal? Chegando aqui no meu último pontinho, pessoal, eu desci a minha agulha para pôr o restante do fio aqui abaixo, tá? Para que na hora que eu finalizar esse fio, não fique aparente, então, aqui no meu focinho, tá certo? Então, aqui uma das partes da cabecinha novamente está finalizada. Vamos iniciar agora, pessoal, a parte da patinha do nosso ursinho, tá? Então, vou fazer aqui 3 correntinhas e vou fechar na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo. Inicio com uma correntinha representando o meu primeiro ponto baixo e aqui dentro dessa argolinha eu vou trabalhar ainda meus 5 pontos baixos, para poder ficar no total de 6 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5. Vou fechar aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, nós vamos trabalhar aumento em todos os pontos. Então, eu inicio aqui com uma correntinha e já trabalho um ponto baixo no mesmo ponto de base. Para essa carreira, nós vamos ficar no total de 12 pontos baixos. Então, venho trabalhando aqui os meus aumentos. Até chegar aqui no final, ó. E eu fecho com ponto baixíssimo na minha primeira correntinha. Próxima carreira, iniciaremos com uma correntinha e eu venho aqui no meu próximo ponto para poder fazer o meu aumento. Então, eu trabalho um ponto baixo e um ponto com aumento. Seguiremos dessa forma por toda a carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo. Após ser feito aqui, pessoal, a minha carreira com aumentos, eu mantive os pontos, pessoal, por 3 carreiras, sem fazer diminuição, sem fazer já. Depois de ter feito aqui, pessoal, minha última carreira com aumento, eu trabalhei por 3 carreiras, pessoal, mantendo ponto sobre ponto, sem fazer aumento e sem fazer diminuição, tá certo? Então, aqui agora, eu vou fazer uma carreira com uma leve diminuição, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar aqui a cada 3 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição, tá? Então, vamos lá, ó, 3 pontos baixos. E eu trabalho uma diminuição. Passo 3 pontos baixos. E uma diminuição. 3 pontos baixos. E uma diminuição. E aqui eu trabalho os 3 pontos baixos que vai restar. E já fecho a minha carreira.
Então, pessoal, depois de nós fazermos essa carreira com diminuição, nós vamos trabalhar agora mantendo ponto sobre ponto por 11 carreiras. Lembrando, pessoal, que depois de você trabalhar as suas 11 carreiras, é necessário deixar um pedaço de fio para fazer a costura. Então, as suas 4 patinhas deverá ser feita dessa mesma forma que eu mostrei aqui no vídeo, ok? Bem, pessoal, vamos dar início aqui então à nossa orelhinha, veja o tamanho que ela ficou, tá? Nós vamos iniciar, pessoal, e eu vou estar dando as dicas, né? Vou fazer um pouquinho com vocês, mas não vou fazer todo ela, porque ela é bem grandinha, o vídeo ficaria bem longo só para fazer a orelhinha, tá? Mas eu vou estar iniciando e vou estar dando as dicas, tá? Para vocês poderem seguir, vocês vão conseguir fazer normalmente, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui com 3 correntinhas e eu vou fechar aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Nós vamos subir uma correntinha representando meu primeiro ponto baixo e aqui dentro nós vamos trabalhar 5 pontos baixos, ficando um total de 6. 2, 3, 4, 5. Feitos os nossos 5 pontos baixos, eu fecho aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, pessoal, eu não vou trabalhar aumentos em todos os pontos, nós já vamos intercalar os nossos aumentos, para poder fazer aquela pontinha da nossa orelhinha. Então, vou subir aqui uma correntinha, eu venho no meu próximo ponto e vou trabalhar o meu aumento. Nós vamos trabalhar dessa forma, pessoal, por toda a carreira, trabalhando um ponto baixo sem aumento e um ponto baixo com aumento. Por carreira aqui, pessoal, nós vamos aumentar sempre 3 pontinhos, tá? Um ponto baixo. E aqui eu tenho o meu último pontinho de aumento. E eu já vou fechar aqui na minha carreira com ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, nós vamos indo, pessoal, aumentando sempre um ponto para poder obter o aumento. Então, a cada carreira, nós acrescentamos um ponto aqui de intervalo, ó. Então, aqui vai ficar 2 pontos, ó. Faço uma correntinha, vou no meu próximo ponto, trabalho apenas um ponto baixo. E no meu próximo ponto é que eu vou trabalhar o meu aumento. Trabalho um ponto baixo, 2 pontos baixos e no próximo eu trabalho o meu aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e no próximo eu trabalho o meu aumento. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu fecho na minha correntinha com ponto baixíssimo. Então, próxima carreira, vamos aumentar novamente o nosso intervalo de ponto. Eu faço uma correntinha representando meu ponto baixo, no próximo ponto eu trabalho um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Então, agora o intervalo é de 3 pontos. E depois eu trabalho o meu aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e um aumento. Um, 2, e 3, e meu aumento. E fechamos a nossa carreira. Então, pessoal, nós vamos trabalhar dessa forma de aumentos, tá? Até nós termos 8 pontos para obter um aumento, tá? Então, nós vamos aumentando sempre um pontinho aqui apenas por carreira, tá? De intervalo aqui, veja que nós iniciamos, nós tínhamos apenas um ponto. Depois aqui passamos para 2, depois para 3. Então, você vai continuar 4. Na próxima, 5 pontos para um aumento. Na próxima, 6 pontos para aumento. Ficando dessa forma, ó.
Então, depois que você trabalhar tendo aí os seus 8 pontinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o aumento, tá vendo? Então, depois que você fazer essa parte aqui dos aumentos, você vai seguir mantendo ponto sobre ponto até você ter 14 carreiras, tá? Então, você vai dar sequência no seu trabalho, depois dessa última carreira aqui de aumento, até você obter 14 carreiras sem fazer aumento, sem fazer diminuição, apenas mantendo ponto sobre ponto. E aí, eu volto para a gente terminar, então, que é para poder ir trabalhar a diminuição da nossa orelhinha. Depois de ter seguido aqui, então, pessoal, com as suas 14 carreiras, agora nós vamos fazer a parte de diminuição do nosso trabalho, tá? E para que ela não afine muito rápido, né, pessoal, igual nós fomos trabalhando aqui os aumentos, se nós trabalharmos, igual trabalhamos aqui no início, todas as carreiras com diminuição, nossa ponta ia afinar muito rápido. Então, aqui em cima, nós vamos trabalhar uma carreira com diminuição e 2 carreiras mantendo ponto sobre ponto. Carreira com diminuição e 2 carreiras mantendo ponto sobre ponto. Nós vamos seguir dessa forma, tá? Até termos aqui, pessoal, 3 pontos para ter uma diminuição, tá? Então, aqui, ó, eu vou iniciar aqui a minha carreira com 8 pontos de intervalo para obter a minha diminuição, tá? Então, sua primeira carreira aqui será dessa forma, 8 pontos e uma diminuição. Assim como nós trabalhamos 3 pontos em cada carreira aumentando, nessas carreiras de diminuição, nós vamos trabalhar 3 pontos de diminuição, tá certo? Por isso, se você perceber, a sua última carreira aqui de aumento era o intervalo de 8 pontos para obter um aumento. Então, aqui nós iniciamos 8 pontos para obter uma diminuição. Mantemos, então, 2 carreiras de ponto sobre ponto. Sua próxima carreira será 7 pontos e uma diminuição. 2 carreiras mantendo ponto sobre ponto, 6 pontos de base e uma diminuição. Mantém 2 carreiras ponto sobre ponto, 5 pontos baixos e uma diminuição. Mantém 2 carreiras de ponto sobre ponto, próxima carreira será 4 pontos baixos e uma diminuição. Mantém 2 carreiras de ponto sobre ponto e a última carreira com diminuição será 3 pontos baixos e uma diminuição. E mantém 2 carreiras de ponto sobre ponto. Você vai fazer 2 orelhinhas iguais, tá? Deixando sempre um pedaço de fio para fazer a costura na sua cabecinha. Bem, pessoal, vamos iniciar a parte do corpinho. Eu tô aqui com o meu fio dobrado, tá? E com a agulha agora de 4 milímetros. Nós vamos iniciar com 5 correntinhas. E eu venho aqui na minha primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vamos subir sempre nesse primeiro ponto 3 correntinhas, tá? E aqui dentro da nossa argolinha, nós vamos fazer meio ponto alto, deixar na agulha. Laço, faço meio ponto alto. Laço, e agora eu removo as 3 alcinhas de uma vez, tá? Esse primeiro ponto ficará sempre dessa forma. Faço uma correntinha de separação, laço a minha agulha e venho aqui dentro novamente, ó. Faço meio ponto alto, deixo na agulha. Meio ponto alto fica na agulha. E novamente. Então, temos aqui 3 pontos altos, tá? Vamos fechar eles todos de uma única vez. Correntinha de separação, vamos novamente. Meio ponto alto fica na agulha. Meio ponto alto na agulha. E meio ponto alto e fica na agulha. Eu laço e removo todos de uma vez e faço a minha correntinha de separação. Então, nós vamos fazer esses pontos fechadinhos junto, pessoal, nós temos que ter 8 pontos, e aí sim vamos fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Lembrando que sempre que você trabalhar os pontos fechadinhos junto, é necessário fazer a correntinha de separação. Feita então a nossa primeira carreira, agora nós vamos fazer um ponto baixíssimo, para poder iniciar a nossa próxima carreira aqui dentro da onde nós tínhamos a nossa correntinha.
Então, novamente, vamos iniciar aqui com 3 correntinhas e trabalhar apenas 2 meio pontos altos. Deixados na agulha, laço e removo todos de uma única vez. Correntinha de separação e agora sim vamos trabalhar os 3 pontos altos fechados todos junto. Então, formou aqui um leque desses pontinhos, ó. Faço uma correntinha e venho aqui dentro da onde eu tenho a minha correntinha, ó. Nós vamos trabalhar também aqui dentro 2 desses pontinhos fechados junto, tá? Então, nessa carreira, nós vamos trabalhar dessa seguinte forma. Para poder fazer o aumento, você vai trabalhar sempre 2 pontinhos desses grupinhos de pontos altos fechados junto, dentro daquele espaço de correntinha da carreira anterior. E sempre quando você for fazer o próximo ponto, você precisa fazer uma correntinha de separação. Tanto quando você estiver aqui dentro com os 2, quando for passar para o próximo grupinho aqui formando o leque, tá? Chegando aqui no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo. Finalizada a nossa segunda carreira, agora nós vamos trabalhar aqui dentro da onde nós temos esses pontos leque que formamos, ó. Nós vamos manter eles agora nas próximas carreiras, tá? Então, faço aqui minhas 3 correntinhas. Como eu falei para vocês que nós iniciamos. Faremos a nossa correntinha de separação e agora aqui nessa carreira nós ainda precisamos ter aumentos, então nós vamos trabalhar apenas um pontinho desses ponto puff, tá? Aqui dentro desse espaço onde nós temos de separação entre um leque para o outro, tá? Então aqui dentro dessa correntinha, ó, eu trabalho os 3 pontos altos fechados junto. Uma correntinha de separação e venho aqui dentro do meu leque, ó. Na onde se tem os leques, pessoal, você vai manter eles, tá? Correntinha. E a correntinha de separação. Novamente, aqui onde eu tenho a minha correntinha, eu trabalho apenas um. Correntinha e venho aqui dentro do meu ponto leque. Então, nós vamos seguir, pessoal, dessa forma por toda a nossa carreira. Trabalhando dentro do nosso leque, mantendo o nosso leque de pontos altos fechados juntinho, tá? E na onde nós temos a correntinha de separação aqui de um ponto leque para o outro, nós colocamos apenas um grupinho de 3 pontos altos fechados junto. Vamos seguir dessa forma por toda a carreira, chegando aqui no final, feche na sua terceira correntinha com ponto baixíssimo. Bem, pessoal, depois então aqui de ter trabalhado a nossa última carreira de aumento, onde nós trabalhamos aquela carreira com ponto leque e o ponto aqui era os 3 pontos juntinho dentro daquela primeira correntinha que vinha aqui do lado dos nossos pontos leque da carreira anterior. Então, depois nós fomos mantendo aí, né, onde tinha um ponto leque, mantivemos um ponto leque, e onde tínhamos os 3 pontos altos fechados juntinho, mantivemos ele fechado juntinho, né? Então, carreira por carreira eu vim mantendo, ficou no total, pessoal, de 15 carreiras, tá? Então, contando já a carreira que estava o aumento, tá? Eu tive aí, então, 15 carreiras feita da mesma forma, ok? Vamos agora fazer a parte de costura. Aqui, pessoal, na parte do corpinho, nós vamos dobrar 2 carreiras, tá? Dessa forma, ó. Para poder fazer o acabamento aqui como se fosse uma gola no nosso ursinho, tá?
Então, aqui, nós vamos unir a nossa peça. Eu vou pegar aqui minha peça, a cabecinha, ó. Nós vamos fazer, pessoal, passando na primeira carreira que nós temos aqui de diminuição da nossa cabecinha, tá? Então, a costura será feita nela. E aqui na nossa peça aqui do corpinho, pessoal, nós vamos trabalhar pegando na correntinha e nesses pontos que tínhamos aqui, que são os 3 pontos altos fechados juntinho. Aqui onde nós temos o nosso ponto leque, nós vamos pegar somente aqui no meio dele, tá? Então, aqui eu já tenho a minha agulha posicionada com o meu fio dobrado, tá? Nós vamos passar aqui dentro. E eu vou vir aqui, pessoal, ó, pegando aqui, onde eu tenho a minha correntinha, ó. Venho aqui nesse primeiro pontinho que eu passei. E eu vou passar dentro dele novamente, tá? Aqui agora eu venho dentro do meu ponto leque, ó. Vamos vir aqui onde nós temos a nossa correntinha, ó. Próximo ponto aqui da nossa carreira, da cabecinha. E puxamos aqui o nosso fio. Vamos pegar aqui onde nós temos o nosso ponto alto fechadinho junto. Você vem aqui ao meio, ó. E pega no ponto da sua cabecinha. Sempre vem ajustando aqui o fio, tá, pessoal? Como estamos trabalhando com ele dobrado, às vezes pode ficar um pouquinho para trás a outra parte. Correntinha e pega no ponto da carreira. Chegamos aqui no nosso ponto, onde temos o leque, então nós vamos vir ao meio dele e pegamos aqui dentro do próximo ponto da cabecinha. Vamos na correntinha e pegamos. Então, pessoal, nós vamos seguir dessa forma, na onde que temos aqui o ponto puff, você pega o meio do ponto e sempre no ponto seguinte aqui da sua cabecinha, ó. Correntinha e passa. Se temos o ponto puff, pegamos ao meio dele. Então, nós vamos seguir dessa forma por toda a nossa carreira aqui, essa carreira que nós estamos fazendo a costura, tá? Até chegarmos aqui no final, você já pode arrematar o seu fio. Bem, pessoal, eu esqueci de falar pra vocês, mas quando chegar aqui na parte de trás da sua cabecinha, fazendo a costura aqui do corpinho com a cabeça, você vai perceber que vai haver mais pontos na cabecinha do que necessariamente pontos aqui para poder pegar da parte de baixo do corpinho, tá? Então, você vai ter que pular alguns pontinhos aqui da cabecinha, tá? Para poder fazer essa costura aqui final. Mas veja, pessoal, que a minha peça, ela ficou fixa, ó. E nem dá para ver os pontos necessariamente que eu pulei aqui atrás para poder finalizar a minha carreira, tá? Quando eu falo, pessoal, um ponto para pegar na parte do corpinho com a cabecinha, não necessariamente vai dar a quantidade de pontos certinho, tá? Então, tem que fazer algumas adaptações, tá? Então, já estou passando aqui para vocês que quando vocês chegarem aqui no final, vai ter mais ponto na cabecinha do que no corpinho. Então, é só vocês ir fazendo a adaptação, pulando 2 pontinhos ou um pontinho aqui na cabecinha, para finalizar essa costura, tá? Então, aqui agora, nós vamos fazer a costura da nossa orelhinha. Veja que aqui eu já tenho uma orelhinha fixa, tá? Eu posicionei ela, pessoal, bem ao lado aqui da minha cabecinha, tá? Se vocês quiserem mudar a posição, não tem problema, tá bom? Então, vou aqui mostrar agora a segunda orelhinha. Nós vamos posicionar, pessoal, no mesmo rumo que eu já coloquei aqui a minha outra orelhinha. Então, nós vamos colocar aqui, pessoal, contando da carreira aqui de cima, eu tenho 1, 2, 3, 4. A costura foi feita na 5ª carreira. Nós vamos costurar, pessoal, 5 pontos. Então, vou vir aqui, ó, posicionar. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, venho aqui,
pego nos 2 pontinhos que eu tenho aqui, posiciono no primeiro pontinho que eu vou pegar aqui, ó, veja que são no mesmo rumo. E vou puxar e vou passar 2 vezes para ficar bem fixa o primeiro pontinho. Pegamos, então, nas 2 partes da orelhinha, venho aqui no segundo ponto e puxo o fio. Pegamos nas 2 partes, terceiro ponto. Quando eu chego aqui no meu último ponto, pessoal, nós passamos aqui também 2 vezes para ficar bem fixa, tá? Aqui a gente já pode fazer o arremate, que a nossa orelhinha já vai estar colocada. Bem, pessoal, aqui eu já tenho um lado das minhas patinhas já colocada, tá? E eu vou estar explicando para vocês como que eu fiz. Bem, depois que aqui nós posicionamos tanto a orelhinha quanto a cabecinha, né, o corpinho, nós vamos posicionar o nosso corpinho certinho sobre a mesa, tá? Aqui não vai ter como eu estar fazendo todo esse processo, mas eu vou estar explicando nas carreiras aí, tentando fazer o melhor aqui para vocês, tá? Então, pessoal, aqui a quantidade de pontos que nós temos de pontos baixos não será a mesma quantidade aqui do corpinho, porque aqui nós trabalhamos com ponto puff. Então, necessariamente, nós vamos ter que pegar, ó, aqui para vocês verem, às vezes mais de uma vez dentro do mesmo ponto aqui do corpinho, para poder ficar certinha a nossa patinha, o nosso corpinho, tá? Então, nós vamos vir aqui a contar, pessoal, se você contar dessa primeira carreira, dará 5 carreiras. Ou você pode contar aí, da primeira carreira que tem fixada aqui, dá 3 carreiras no seu corpinho, tá? Então, vamos lá, nós vamos posicionar aqui essa patinha, deixa eu contar aqui, ó, 1, 2, 3. E eu vou vir aqui, na base dessa carreirinha aqui, ó. Veja que aqui eu deixei um pouquinho só do lado. Então, vou vir costurando aqui, ó. Então, venho aqui, pego nos 2 pontinhos e venho aqui, pego na minha correntinha, ó. Passo 2 vezes para ficar bem fixo nesse primeiro pontinho. E no meu próximo ponto, é como eu falei pra vocês, pessoal, nós temos que passar mais de uma vez dentro do mesmo ponto de base, tá? Do corpinho. Passo dentro do mesmo lugar, ó. Venho agora aqui no meio do meu ponto puff. E venho pegando aqui nele, ó. Aqui, por conta da câmera, fica um pouquinho mais difícil de mostrar pra vocês. Mas vocês tendo noção do lugar onde vai ser costurado, já é muito importante. Então, vamos ver, ó. Próximo pontinho. E fixo aqui. Passo 2 vezes. Aqui, pessoal, depois que você faz o arremate, passe com a ajuda aqui da agulha para dentro da sua patinha o restante do fio, tá? Para ficar um acabamento melhor. Então, veja que aqui as minhas patinhas, ó, de cima, estão posicionadas no mesmo rumo, tanto de início aqui, sobrou a mesma quantidade, tá vendo? Vamos passar agora para a parte da costura da perninha, que é a parte de baixo. Bem, pessoal, para colocar a nossa patinha, nós vamos fazer aquele mesmo processo, posicionar a sua peça para que ela fique retinha sobre a mesa, tá? E aqui nós vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, será nessa parte aqui, ó, que eu vou costurar a minha patinha. Diferente daquela parte de cima que a gente deixou uma carreirinha aqui na lateral, nessa nós vamos vir bem juntinho aqui para colocar essa patinha, então. Então, venho aqui, ó, pego dos 2 lados, sempre tome esse cuidado. E vamos vir aqui pregando, então, a minha patinha, ó.
No meu último ponto, passamos 2 vezes para poder arrematar. Essa última patinha aqui, pessoal, eu vou fazer o arremate com vocês, tá? Vou partir aqui o meu fio. Com a ajuda da agulha. Nós vamos passar ele aqui dentro do nosso pezinho, ó. E aqui, pessoal, eu dou alguns nozinhos, ó. Feito isso, eu uno as duas partes para novamente passar na agulha de tapeçaria. E aqui agora é aquilo que eu falei para vocês. Nós vamos passar do lado de dentro aqui da minha patinha, descendo o máximo que nós pudermos. E aqui sim, pessoal, eu arremato o meu fio. Bem, pessoal, então foi isso a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. Beijos e até a próxima!